Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 28 de março de 2025, vamos novamente ler um exemplo de uma oração bíblica com resposta, porque o nosso Deus é aquele que responde à oração do seu povo. Vamos para o nosso capítulo 19, segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 20. Segunda Crônicas 32, 20, assim diz a palavra do Senhor. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala de um rei, o rei da Síria, Senaqueribe. Ele enviou uma carta ameaçando o povo de Deus. Ele zombava do povo de Deus. Ele dizia assim: quem é o vosso Deus para vos livrar das minhas mãos? Se os outros povos que eu ataquei foram envergonhados, foram confundidos, quem é o vosso Deus que vai vos livrar? Ele sentia-se muito forte, muito valente. Ele não conhecia o poder do nosso Deus. Muitas das vezes o inimigo é assim. O inimigo ele envia ameaças para paralisar, porque o medo nos paralisa. O inimigo conhece muito bem como lidar com o ser humano. Ele tem certas estratégias. Ele sabe que quando o nosso emocional está abalado, isso afeta a nossa vida espiritual, a nossa comunhão e a nossa fé. Por isso é que a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Nós não devemos temer. Nós devemos confiar no Senhor, porque Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza. Nós não temos outro bem além do Senhor. Então ele estava a usar a arma, a arma do inimigo, para abalar o emocional do povo, para desestabilizar, para criar medo e incredulidade. Porque o ser humano, quando está aflito, quando está com medo, ele perde o controle das coisas. Se já tem algo de errado, a probabilidade de surgirem mais coisas erradas é muito grande. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos que um abismo chama outro abismo. Quando você já está a enfrentar um problema, uma dificuldade, uma tribulação, se você não colocar os teus pés bem firmes sobre a rocha, vão surgir 2, 3, 4 e 5 problemas. E os problemas vão se multiplicando. Depois nós pensamos assim: poças, mas os problemas vêm todos de uma vez. Não. Muitas das vezes é por falta do nosso equilíbrio emocional. Por ficarmos agitados, que começamos a fazer as coisas erradas e o inimigo ele aplaude. Então, muitas das vezes, a primeira seta que ele lança é o medo. Quantas pessoas, quando decidiram largar a bruxaria, a idolatria da família, de renunciar às práticas da família, ouviram palavras como: não te metas aí,
Não te metas aí. Riba, não adianta você orar por essa causa. Riba, você vai sofrer muitos ataques. Na nossa família, isso acontece há tantos anos, nunca ninguém conseguiu contrariar. Riba, palavras de medo. O inimigo, ele paralisa pelo medo. Mas os servos de Deus tiveram uma postura diferente. Diante da ameaça de Senaqueribe, eles oraram a Deus, clamaram ao céu. A palavra do Senhor diz que eles clamaram ao céu. Isso não significa que nós somos de ferro, que não sentimos medo. Nós sentimos, só que nós não devemos deixar o medo nos paralisar. Um medo saudável, humanamente falando, não um medo a um nível demoníaco de paralisar. Nós oramos a Deus, Pai, eu estou com medo, mas eu sei que tudo podes. Toma essa situação nas tuas mãos, me faça descansar em ti. A palavra do Senhor diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Confesse a Deus, Pai, eu estou com medo. Estou a perder o controle. Esteja na frente de tudo e não permita que eu faça coisas para piorar a minha situação. Renova a minha fé, me fortaleça, me levanta. E a palavra do Senhor diz no versículo 21: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens, valentes e príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, ou no acampamento. Deus enviou um anjo que foi no acampamento do inimigo e destruiu todos os homens valentes, todos os homens de guerra, os príncipes. Talvez você pense: eu sou sou uma só. Os meus inimigos são muitos. Eles são fortes. A palavra do Senhor diz que um anjo destruiu o acampamento completo. Você não precisa de muito. Se você tiver Deus, o nosso Deus vale mais do que milhares. Deus envia o seu anjo e ele destrói milhares e milhares e milhares de inimigos. Com Deus nós não estamos sós. Não importa quantos se reuniram contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, contra o teu ministério. Deus é a tua defesa. Ore a Deus, clame a Deus. Na guerra, na batalha, na tribulação, na perseguição, na insegurança, no medo. Clame a Deus. E a palavra do Senhor diz que o rei da Síria tornou com vergonha, com seu rosto baixo, com seu rosto em terra. Deus fará assim com os teus inimigos, serão confundidos e envergonhados, voltarão de cabeça baixa. Vão declarar: realmente ele busca um Deus vivo, realmente Deus é com ele. Deus é com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Assim Deus livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. Para além de Deus livrar, os guiou, porque Deus, quando nos livra, Ele nos leva, nos direciona para o próximo passo, para o próximo nível. A cada batalha que nós vencemos, a nossa dimensão espiritual, ela aumenta e Deus nos encaminha, nos dirige para o próximo nível. Não reclame das batalhas. Se não houver batalhas, não haverá crescimento espiritual.
Deus está apenas te treinando, te preparando. Rima para chegar num nível mais alto. Ore a Deus, porque Deus ouve a oração. Deus livrou o povo de Israel dos seus inimigos, também vai te livrar no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.